E de boa, hoje eu vou trazer, vamos dizer assim, uma parte 2 do filme Bright. Na primeira parte eu dei uma resenha, uma crítica, seja o que for, sem dar spoiler, sem entrar em detalhes, e esse filme merece uma parte com spoiler pra mim dar mais detalhes do porquê eu não achei que o filme foi bom. Pra começar, eu abordei muito sobre a crítica social. Mas parando para analisar, se a gente ignorar todo o resto do filme e pegar só a crítica social sobre racismo que o filme deu, foi uma crítica pertinente, válida e foi bem desenvolvida até. E não tem só, tipo, o preconceito que os orcs sofrem. Então, o preconceito que os orcs sofrem com os próprios orcs por ele ser um orc que não é de sangue, que eles chamam, eles não pertencem a nenhuma tribo. Só que ainda assim, eles não desenvolveram muito bem, tipo, os orcs têm um negócio de tribo, e aí? Qual é a relação que as tribos têm entre si? As tribos não entram em guerra uma tribo com a outra? Eu sou dessa tribo aqui, você for de outra tribo. E como é que a gente sabe que um orc é de outra tribo? Eles, fica subentendido que a gente sabe qual é que um orc é sem tribo por causa do dente. Ele não tem uma presa, os orcs sem tribo. O que isso afeta? Um orc olha pro outro, sabe que ele não é um orc de sangue porque ele não tem uma tribo. Mas o que torna um orc sem tribo? É o que? Um orc meio humano? Não explicou o filme. Então fica bem desenvolvido o lance do orc sofrer preconceito com as outras raças. Tá, isso aí não tem o que questionar. Mas o orc sofreu preconceito contra o orc porque ele não tem tribo, não fica bem desenvolvido porque a gente não sabe. A gente só sabe que um orc sem tribo é porque ele não tem dente e porque ele corta o dente. Não desenvolve nada, só fica jogando. Aí tem uma parte lá que aparece os elfos federais, que são elfos magos, são os magos federais. E aí, qual a importância dos magos federais da história? Eles são magos, então eles usam magia, ou eles são magos federais porque eles fiscalizam quem usa magia? No momento fala que os federais entendem de magia, mas tudo que a gente vê no filme é que ninguém pode usar magia, só os iluminados, e esses iluminados só usam magia quando estão com a varinha. Não desenvolve nada, eles só jogam lá pra falar, os federais são os magos, e aí, eles são magos mesmo? Eles só têm o título de mago, sei lá. Alguém que chega numa casta tão elevada na sociedade, sei lá, de tanto estudar, ganha o título de mago, eles não explicam, não desenvolvem, só jogam no filme. O lance também do Senhor das Trevas é os orcs vão servir o Senhor das Trevas porque eles serviram o Senhor das Trevas antes. Tá, quem é o Senhor das Trevas? Ele é realmente do mal assim? Por quê? Ele é do mal, o nome dele é Senhor das Trevas, isso daí. De repente ele é Senhor das Trevas porque ele manipula magias de sombra. E isso torna ele necessariamente mal? Eles falam, vai voltar ao Senhor das Trevas. Cara, eu como espectador, eu não me importo se tá voltando ao Senhor das Trevas ou não, porque eu não faço a mínima ideia de que é o Senhor das Trevas, do que ele fez, se ele é realmente tão mal quanto dizem, porque se chegar, esse cara é mal pra caramba, tá, o que ele fez pra ser mal? O que o Senhor das Trevas fez? Porque eu, como espectador, devo temer a volta do Senhor das Trevas. Foi totalmente, jogado na história. Aí tem uma parte que são os punhos de luz, selos de luz, eu não lembro exatamente o nome do grupo, que os federais chegam e começam a interrogar ele. Inclusive, esse mesmo punho de luz, ferro de luz, sei lá, diz lá a profecia lá pro orc. Parece que isso foi jogado na história só porque sim. Por quê? Esses escudos de luz, eu não lembro, vou chamar selos de luz. Esses selos de luz, eles são do bem ou são do mal? Porque ele diz a profecia e diz que o outro orc tem que servir o Senhor das Trevas, ele não é contra o Senhor das Trevas. Engraçado que eles jogam isso no filme, nesse momento. Parece que usaram só como um recurso de roteiro pra jogar a profecia. Porque depois o cara não aparece mais no filme todo, não se toca mais no assunto. Cara, qual é a função? Ele fala que a magia derrotou o Senhor das Trevas e só a magia vai derrotar ele novamente. Então, esses caras de luz, eles podem usar magia? A gente não vê ninguém usando magia, só quem tá com a varinha. E é tão importante assim o fato de usar magia? Ele não diz. A gente tem que supor as coisas que, caraca, esses caras eles usaram magia. E o lance das 9 raças que combateram?
Quais são as 9 raças? No final do filme diz que quem reuniu as 9 raças foi um orc sem clã, um orc que não é de sangue. E quando ele reuniu os exércitos, ele se tornou um orc. Ele reunia as 9 raças para enfrentar o orc, o Senhor das Trevas, ou só o Senhor das Trevas? Porque até então a gente sabe que os orcs serviram o Senhor das Trevas. E aí, serviram ou não? Eles simplesmente jogaram no filme e não desenvolveram. O principal, se o filme for o fato de ter um preconceito com os orcs, vamos ignorar todo o resto, vamos dizer que é o objetivo do filme, a ideia que o filme quer passar. E eles não desenvolvem nada, eles não explicam, eles têm um preconceito com os orcs porque os orcs foram que serviram o Senhor das Trevas. Tá, a gente não sabe quem é o Senhor das Trevas, a gente não sabe por que o Senhor das Trevas é tão ruim, se a gente não sabe o que ele faz, a gente não sabe qual é o poder dele. Eles dizem que os orcs serviram o Senhor das Trevas e eles sofrem preconceito porque eles vão servir de novo. Mas inclusive foi um orc que liderou e juntou os exércitos para derrotar o Senhor das Trevas. Então não era para eles considerarem os orcs heróis, ou pelo menos os orcs que não são de sangue. E os orcs, ao esse orc que eles citam lá que reuniu o exército, ele se torna um orc de sangue. Mas peraí, você se torna um orc de sangue fazendo uma boa ação? O que legitima que você é um orc de sangue? Se não o lance da presa? Como é que ele sabe que tu não é? Então é tipo, várias coisas que eles jogam no filme. Em alguns momentos o filme fica interessante, mas ele simplesmente joga esses conceitos. Se eles desenvolvessem esses conceitos, ele ficaria bom. E voltando pro lance lá da varinha, que a mulher tem uma ligação com a varinha. A mulher queria reviver o Senhor das Trevas com os elfos renegados. Aí ela tinha um grupo que eles eram todos Bridget. Aí os Bridget usavam a varinha, ela emprestava a varinha dela. Tem todo um lance que ficou meio jogado. Aí no final a gente descobre que aquela garota é irmã dela. E depois ela aparece viva no final do filme. E ela que é a verdadeira dona da varinha. Porque ela deu a varinha pra outra matar a outra mulher, que é a irmã dela. Porque ela precisou da varinha, se a gente viu que os elfos lá no filme eles são ninjas, ela simplesmente mataria todo mundo sem precisar da varinha. E é muito jogado. E diz no filme que precisamos de 3 varinhas, e aí? Só existem quantas varinhas? Só existem as 3? E a mulher tem uma, e as outras 2? Foi tipo o filme todo para recuperar uma varinha só. Porque em vez de ela ir perder o tempo procurando uma varinha só, ela não vai atrás das outras 2? Porque é muito mais difícil de encontrar. Mas se ela tá botando o banco que vai reviver o Senhor das Trevas, no mínimo ela sabe a localização das outras 2 varinhas. O filme não explica, simplesmente joga. Eles vão jogando um montão de coisa, criando vários e vários conceitos. E não desenvolvem nenhum que torna o filme com enredo pobre. Tipo, pra justificar algumas coisas eles inventam uma coisa e não explica. Pra mim o que é? Deus Ex Machina. E no final do filme, a mulher simplesmente toma tiro, toma tudo e se regenera. Por quê? Porque ela tem conexão da varinha? O filme não me diz isso. Pra mim é um Deus Ex Machina. Tem outros defeitos no filme, mas o que eu me lembro de cabeça são esses. Comente o que vocês acharam no filme os defeitos que vocês encontrarem, se vocês têm algum tipo de justificativa pra tudo isso. E basicamente eu vou ficando por aqui. Valeu!